Se você ainda não esteve em uma de nossas igrejas, se você é de Ascurra, esteja conosco em uma de nossas reuniões. Quinta-feira, às 19 horas, oramos pela família e aos domingos, às 7 horas da manhã, nós buscamos a presença desse Deus maravilhoso. Em Indaial, acontece na sexta-feira, às 19 horas, o clamor pela libertação e também aos domingos, às 9h30 da manhã. Se você é de Indaial e você acompanha a gente, mas ainda você não esteve em uma de nossas reuniões, esteja conosco nessa sexta-feira, às 19 horas. Rua Peru, 236, Bairro das Nações, em Indaial. Ou domingo, às 9h30 da manhã, na busca do Espírito Santo. Venha ter um encontro, venha ter uma comunhão, uma experiência com o Deus vivo, verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, tá certo? Muito bom dia a todos que estão chegando no nosso Café com Deus e o pastor Lucas. Eu estou com a Bíblia no livro de Salmos 86 e eu quero compartilhar com vocês, em nome de Jesus, essa, podemos dizer, oração, mas não é qualquer oração. Se a pessoa não ter um entendimento, ela vai achar que essa oração é uma oração duvidosa. Porém, Davi faz uma súplica. Davi, ele faz uma súplica a Deus, mas na certeza da sua resposta, na certeza da vitória. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Falávamos domingo a respeito do poder da oração, o poder e a recompensa que a oração ela traz àquele que ora de todo o coração. Pois, porque Deus quer operar um milagre na nossa vida? Não é nem por causa de nós, mas por causa daquelas pessoas que estão à nossa volta, que duvidam do Deus que nós entregamos a vida. Pois aconteceu assim com Daniel. Quando o rei ele decreta uma lei ali e que ninguém poderia buscar outro Deus durante aqueles dias, e qualquer que viesse quebrar essa lei seria lançado na cova dos leões. Então Daniel não se importa, porque Daniel ele servia um Deus vivo, um Deus poderoso, e Daniel ele não se preocupou com o decreto que o rei havia colocado. Antes, a Bíblia fala que Daniel ele orava 3 vezes ao dia, abria a sua janela que dava em direção a Jerusalém, e ali Daniel orava ao Senhor dos Exércitos. E quando o rei soube que Daniel não fez acaso do decreto, antes continuava buscando o seu Deus, criou-se no rei uma revolta e lançou na cova dos leões. Mas Deus ele fecha a boca dos leões. Deus faz com que os leões venham se aquietar. O que eu entendo aí? Primeiro, leão come carne, Daniel era espírito, Daniel estava em espírito. E Deus não foi nem por causa de Daniel, mas porque Deus queria alcançar aquele rei e todos aqueles povos pagãos. Então, quando passa a noite e Daniel está ali, e nada lhe acontece, e pela manhã o rei vem até a porta da cova e diz: acaso, ó Daniel, o Deus Altíssimo haveria de te livrar? E Daniel do outro lado diz: viva o rei, porque nada me fizeram, pois não foi achado em mim nenhuma injustiça, nenhum pecado. Então o rei e todo o povo começa a buscar esse Deus. Vê que o decreto é mudado. Agora todo mundo passa a servir o Deus de Daniel. Então Deus ele manifesta um milagre na vida de Daniel. Daniel recebe ali o livramento, mas o povo, o reino, o próprio rei passa também a crer nesse Deus. Por que Deus vai te curar? Por que Deus ele vai fazer um milagre grande na sua vida? Não é nem por causa da sua fé, porque você merece, mas porque tem pessoas à sua volta que observam a tua vida,
observa o teu testemunho. Na verdade, estão esperando você cair, para zombar, para rir, escarnecer. Porém, quando verem você em pé, dirão: o Deus desse homem, o Deus que essa mulher busca, é um Deus vivo e verdadeiro. E é esse Deus que eu vou passar a buscar. Pois é assim que nós alcançamos as pessoas, através de um milagre que Deus faz na nossa vida. Mas por que o milagre vem? Primeiro, porque nós confiamos. Então Deus manifesta a sua grandeza, como manifestou na vida de Pedro, quando Pedro está no mar e vê Jesus andando sobre as águas em sua direção. Eles ficam aterrorizados e se assustam. E Jesus diz: não temas. E Pedro diz: se és tu, me manda ir contigo. Não foi a fé de Pedro que fez ele caminhar, mas foi o poder de Deus que sustentava os pés de Pedro nas águas. Quando Pedro resolve caminhar do seu modo, sem olhar para Jesus, ele afunda. Então, todos entenderam que Jesus sim era o Deus vivo, era o Filho de Deus. E Davi ele entendia isso. Davi vinha às batalhas, vinha às lutas, ele corria para os braços de Deus. E é isso que o homem de Deus, a mulher de Deus deve fazer. Você passa por lutas, você passa por problemas, você tem que correr para os braços desse Deus, porque ele vai manifestar o poder na sua vida, não por sua causa apenas, mas por aquelas pessoas que estão à sua volta e vão ficar te observando e vendo, esperando o pior acontecer, quando na verdade acontece o melhor. O melhor acontece, que é o milagre, a cura, a libertação, a prosperidade, a restauração. E aqui no livro de Salmos, Davi faz uma súplica. Nós descemos no vale da decisão essa noite passada, buscamos ali a presença de Deus, levamos essa oração, está aqui atrás passando, né? E eu tenho certeza que a súplica, a oração que nós fazemos, ela não muda só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ali na dúvida: será que Deus fez? Será que Deus faz? Será que Ele vai fazer? Davi, quando orava, não tinha essa dúvida. Davi, a dúvida não havia no coração de Davi. E quando você busca a Deus, quando você serve a Deus, não deixa a dúvida, não deixa a incerteza, apenas creia. A Bíblia diz sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Então Davi começa dizendo: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus, meu, salva o teu servo, que em ti confia. Sabe que Davi estava orando? Davi estava pedindo: Senhor, não deixa minha alma desfalecer. Alma, lembra, alma é sentimento. Quando a pessoa é movida pelo sentimento, quando a pessoa é movido por emoções e surge uma situação, então ela tende a tomar decisões erradas, ela tende a tomar decisões precipitadas por causa dos seus sentimentos, por causa das suas emoções. Por que as pessoas têm suas vidas destruídas, seus casamentos desgraçados, sabe? Joga tudo pro ar, porque ela deixou o sentimento tomar conta da sua alma. Então, Davi não estava nem preocupado com a vitória ou a derrota. Davi estava preocupado: Senhor, preserva a minha alma. Quer dizer, Senhor, não deixa a minha alma se abater, não deixa a minha alma tomar decisões precipitadas, não me deixa se afastar de ti. Então, a oração de Davi era que Deus, diante daquela guerra, aquela batalha que ele enfrentava agora, ele queria força. E é isso que o homem de Deus, ele deve buscar. Às vezes você está pedindo um milagre, pedindo uma cura, pedindo uma saída, quando na verdade deveria estar pedindo: Deus, não deixa minha alma ficar abatida. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Agora presta atenção que ele diz: tem bom ânimo. Então, se eu passo por lutas e aflições e fico desanimado, qual é a tendência? A tendência é eu perder a guerra. A tendência é eu perder a batalha, porque Jesus disse que quando vier as lutas, vier os problemas, que eu seja animado, que eu seja animado
e certo que Deus, ele vai me tirar daquela situação. Em meio às lutas, eu vou me animar, eu vou me alegrar. Por quê? Porque Deus está comigo. Ontem eu pregava lá no Vale da Decisão, eu pregava sobre o Salmo 118, que o salmista dizia: o Senhor é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. E ele falou por várias vezes, e é o que nós usamos: o Senhor se lembrou de mim. Quando eu me lembro de Deus, Deus se lembra de mim. E a minha vida vai servir de testemunho para aquele que está lá fora hoje na incredulidade, para aquele que está lá fora achando que para ele não tem jeito, não tem saída. Então, Davi, ele disse: Senhor, se a minha alma se abater, se eu passar a viver pelo sentimento, eu não vou conseguir confiar, eu não vou prevalecer diante dos problemas. Por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Você não vive pelo sentimento, pela sabedoria, pelo conhecimento, não é pela fé. Mas a fé que foi plantada de Deus no nosso coração. Não é a fé natural, a fé mundana, a fé religiosa, mas a fé que fala por nós. Quando eu quero dizer não, o Espírito Santo diz sim. Quando eu digo eu vou parar, o Espírito Santo diga prossiga. Quando eu digo não tem jeito, o Espírito Santo diz eu estou contigo. É essa fé que faz toda a diferença na nossa vida. E ele diz: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, aqui nessa oração, nós vemos que o maior problema que Davi passava era a sua luta com a sua alma, com o seu sentimento, que é o que acontece na vida de muitas pessoas. Elas ficam, ela perde por sentimento, ela perde. Olha, o sentimento deixa a pessoa na cama, o sentimento não faz a pessoa tomar uma decisão, o sentimento coloca medo, o sentimento faz ela desistir, o sentimento coloca incredulidade, o sentimento afasta a pessoa de Deus. Por causa de um sentimento, a pessoa não entrega a vida ao Senhor Jesus. Por causa de um sentimento, a pessoa não consegue devolver o dízimo ou dar uma oferta. É um sentimento que ela tem. E ela perde a bênção por causa de um sentimento. Ela deixa de crer em Deus porque o sentimento toma conta da sua alma. E quando isso acontece, então é óbvio que a pessoa vai submergir, vai perecer. E Davi, entendendo que se o seu sentimento, a sua alma viesse a ser abatida, a esperança dele iria chegar ao fim. E ele diz: alegra a alma do teu servo. Talvez você está assim: Senhor, alegra a minha alma, me mostra uma saída, me mostra um milagre, faz algo acontecer para mim me alegrar. Davi também estava assim. Talvez você fale: poxa, mas será que Deus não está vendo? Imagina para Davi fazer uma oração dessa, a situação que Davi estava vivendo. Senhor, alegra minha alma só um pouco, alegra minha alma só para que eu venha entender tudo isso, o que se passa na minha vida. E nesse momento tem pessoas assim. Tem pessoas que falam: poxa, eu queria só um pouquinho de alegria, eu queria só um pouquinho de paz, eu queria só um pouquinho dessa vida que Deus prometeu. Porém agora a alma vem se abatendo. Mas Davi está pedindo com certeza, não é uma oração de dúvida. Quando nós falamos de oração, falamos de algo que nós sabemos que vamos receber. E ele diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Para com todos os que te invocam. Quer dizer, aqui nós vemos que Deus não faz acepções de religião, de pessoas. Não, eu invoquei. Agora, eu vou invocar um Deus que eu creio. Eu vou buscar um Deus, pedir algo para um Deus que eu sei que Ele é poderoso para fazer. Ninguém se aproxima de Deus se não crer. Algumas pessoas, elas vão para tentar e o tentar não funciona. Eu já falei outrora aqui, não adianta você imitar as pessoas que vão à igreja. Fulano deu dízimo, eu vou dar também, que vai funcionar. Fulano deu um testemunho que fez isso, eu vou fazer. Não, isso é o coração. Quando o coração é sincero, você faz e Deus te abençoa. Sabe, o que tem que ser trabalhado na vida das pessoas é isso, é o sentimento dela.
Se ela é movida pelo sentimento, ela não vence as batalhas. Porque o mundo é mau, ele massacra, ele não tem piedade, ele pisa. E a fé não. A fé ela destrói tudo isso. A fé ela derruba todas as muralhas. A fé, diante das circunstâncias, nos faz crescer mais e mais. Por quê? Porque Deus, na oração, na nossa busca, Deus vem e alegra, conforta, consola o nosso coração. O próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas deixo-vos o Espírito Consolador. Então ele diz: pois tu, Senhor, és bom, Deus é bom, é compassivo, é abundante. Quer dizer, olha, bom, compassivo, abundante. Tudo que você precisa, Deus tem ali nas mãos. Tudo que eu preciso está nas mãos de Deus. Tem em benignidade para com todos os que te buscam, os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me responde. Olha, deixa eu voltar. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me responde. Quer dizer, no dia dos meus problemas, das minhas adversidades, eu não vou buscar no amigo, no parente, no vizinho, nos médicos. Antes eu vou buscar em Deus, porque Ele me ouve. A diferença de quem não vive no sentimento é isso. A diferença de quem vive na fé e tem uma resposta, tem uma oração respondida, é essa. Que toda vez, toda vida que eu passei por problemas, eu me pus a buscar Deus, eu clamei a Deus, eu invoquei a Deus. E nenhuma das minhas orações ficou sem resposta, nenhuma das minhas orações. Todas elas, Deus me deu um parecer. Talvez não me deu o que eu queria, mas me fez entender o porquê daquela situação. Eu, quando falo de oração, é simples. Eu orava, há 4 anos nós orávamos, junto com a igreja, lá do monte, nós olhava aqui para baixo, para a cidade, e dizia: meu Deus, aonde vai ser o terreno que o Senhor vai dar para a gente? Aonde vai ser construída a nossa sede? Aonde o Senhor tem o lugar preparado? E olha que nós visitamos vários terrenos, mesmo sem condições, sem dinheiro, e de repente Deus nos coloca bem no meio da cidade. Estamos no meio, podemos dizer, no coração da cidade. Então, é Deus. Você acha que eu teria condições? Mas o que é? Resposta de oração. Por isso que eu digo, olha, me desculpa o que eu vou falar agora, me perdoa o que eu vou falar, não sai da live não, me perdoa o que eu vou falar agora, não seja preguiçoso, ore, abre a sua boca e fale com Deus, peça para Deus a recompensa, peça para Deus uma resposta, peça para Deus uma saída, não cesse, não canse, não pare de orar, o fraco desiste e Deus não tem prazer nisso. Então Davi dizia: toda vez que vem problema, Senhor, eu te busco, eu clamo, porque eu sei que o Senhor me responde. Olha, eu não seria louco de permanecer tantos anos dentro de uma igreja, levando uma vida reta, procurando pelo menos levar uma vida reta, se Deus não tivesse manifestado na minha vida. Olha, eu já falei, às vezes o mundo parece ser mais fácil de viver do que para quem vive dentro da igreja. Não dentro da igreja, mas para quem vive em comunhão com Deus. Para o mundo lá fora, eu conversava ontem com um rapaz aqui, que veio aqui, e eu dizia para ele, olha, é interessante porque o mundo oferece coisas que, humanamente falando, enche os olhos de todo mundo. É mais fácil a pessoa correr para o mundo, é mais fácil a pessoa viver as vontades do mundo do que fazer a vontade de Deus. Porém, quando vem a adversidade, vem os problemas, em quem essas pessoas se apoiam? Quando vem a palavra que diz: não tem jeito, acabou, é o fim, teus dias estão contados, a quem recorre? Essa aqui é a diferença. Nós temos um Deus que responde, e não é um Deus de pau, de pedra, de metal, não é uma caneca, não é um Deus vivo, é um Deus que diz: olha, eu te ouço, eu te escuto, eu te atendo. E ele diz: no dia da minha angústia, clamo a ti porque me responde. Não há entre os deuses com letra minúscula,
Esses deuses que o mundo faz, esses deuses que são fabricados em garagens, esses deuses que são fabricados por pessoas que estão nos vícios, estão na prostituição, na mentira, e depois enfeitam e dizem: olha o Deus que faz milagre na tua vida. Esse não, esses deuses não se compara com o nosso Deus. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Nada existe. Sabe, quando você está convicto do Deus que você serve, você sabe que não tem deuses nesse mundo, não tem nada que se compare com as obras de Deus. Você quer ver as obras de Deus? Saia para fora, abra sua janela e veja toda a grandeza, toda a maravilha que Deus fez. E olha, Deus, ele não moveu um dedo para construir tudo isso, apenas com a palavra. Apenas com a palavra. Eu vejo pessoas dizendo que Deus vai colocar a mão, Deus vai colocar a mão e vai mudar isso. Não, Deus, uma palavra, uma ordem, tudo isso acontece quando eu creio que não há nenhum Deus nesse mundo, ou Deus nesse mundo, comparado ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu entreguei a minha vida, ao Deus que eu confiei a minha alma. Eu dei a minha alma a esse Deus, eu fiz um pacto com esse Deus, eu fiz uma aliança com esse Deus, porque toda vez que eu oro, que eu busco, que eu clamo, Ele me traz uma resposta. Esse é o Deus, é esse Deus que eu queria que você conhecesse. Eu não quero que você conheça a igreja, a nação escolhida de Deus. Eu quero que você conheça o próprio Deus vivo e verdadeiro. Todas as nações que fizesse virão em prostração diante de ti e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Olha que maravilha. Nós vamos parar por aqui. Eu teria mais para falar, mas eu vou parar por aqui. Em nome de Jesus. Davi disse: só tu és Deus. Só tu és Deus. Será que você consegue dizer isso? Será que você crê nisso, que não tem outro Deus? Será que você consegue acreditar nisso? Tem uma canção que diz: eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém a quem clamar, e é por isso, meu Jesus, que estou aqui. Vem me ouvir e estender. Quer dizer, eu não tenho. Deus sabe que eu não tenho aonde buscar socorro. Deus sabe que eu sou um necessitado de Deus. Deus sabe que eu sou um dependente de Deus. Deus sabe que sem Ele não há em mim vida. E quando você chega a esse ponto, você chega, vamos dizer, a esse estágio na sua vida, olha, Deus faz maravilhas. Agora não mais por sua causa, porque você já está convencido da grandeza, do poder e das maravilhas que Deus faz. E você sabe que surgiu um problema, você fala: aquieta coração, aquieta a alma, porque alguém está me observando, Deus vai manifestar na minha vida para que esse alguém venha também servir o Deus que eu sirvo. Eu não sei se você conseguiu entender essa mensagem, mas Deus está falando: olha, Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você crê nele, ou você não crê nele. Ou você tem só Ele como seu Deus, ou então a tua oração ela se torna vazia. Diante das lutas, diante das aflições, eu não oro questionando, eu não oro com oração, sabe, de um sentimento de não receber, não, de certeza que a minha oração está sendo ouvida, respondida por um Deus que faz maravilhas. Vamos falar com Deus? Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como o meu Deus, o meu único e suficiente Salvador. A Ti, Senhor, eu me prostrarei e darei louvor,
pois sei que no dia da adversidade, no dia da angústia, nos dias de aflições, dias maus, quando eu oro, quando eu clamo, quando eu invoco o teu nome, o Senhor me dá a resposta, o Senhor me dá a saída. Por isso, meu Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor visita agora a essa criatura, meu Pai, que se encontra aflita, angustiada, doente, desenganada. Meu Deus, a alma grita por socorro, a alma dessa criatura, ela grita, meu Deus, por socorro, por um refrigério, porque a dor, meu Pai, tem sido imensa. Então vem, ó Deus, nesse momento e toca nessa criatura, toca, meu Deus, com as tuas mãos poderosas, responda, meu Deus, a minha oração. Talvez essa pessoa nem força para orar ela tem, então ouça a minha oração e cura, removendo esse tumor, esse câncer, esse diabetes, essa leucemia, remova essa miséria que tem assolado essa casa. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, amarra, repreenda toda força maligna, toda força de inveja, toda bruxaria, toda feitiçaria que tem se levantado contra a vida dessa criatura. Muitos são os problemas, muitos são as adversidades que essa pessoa passa, mas de todas elas agora, meu Deus, o Senhor dá cabo, de todas elas agora, o Senhor coloca por terra, em nome de Jesus, porque não há outro Deus que nós clamássemos e tivéssemos uma resposta de imediata. Então vem, meu Deus, agora e toca nessa casa, abençoa esse dia, traz a esse dia uma bênção, um milagre, um dia, meu Deus, cheio da tua presença, cheio das tuas bênçãos. Dá ordem aos teus anjos, meu Pai, dá ordem aos teus anjos para livrar e proteger essa criatura de todo o mal. Consagra esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo esse flagelo. Pois eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que me acompanha nesse momento. Aonde estiver chegando essa oração, que chegue também o milagre, o poder, a transformação, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, seja liberto. Tá certo?